janeiro de 2013, uma jovem estudante canadense chamada Elisa Lam decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Ela estava animada. Durante a viagem, Elisa compartilhava fotos e textos na internet, contando sobre os lugares que estava visitando. Tudo parecia normal. Até o dia em que ela chegou a um hotel antigo no centro de Los Angeles, o famoso Cecil Hotel. Esse hotel já tinha uma reputação estranha. Durante décadas, várias histórias perturbadoras tinham acontecido ali. Mas Elisa provavelmente não sabia disso. Nos primeiros dias, nada parecia fora do comum. Ela conversava com a família, saía para passear e continuava postando na internet. Então, de repente, Elisa desapareceu. Sem aviso. Sem explicação. Dias começaram a passar e ninguém conseguia entrar em contato com ela. A polícia iniciou buscas pelo hotel. Eles verificaram corredores, escadas, quartos, até o telhado. Mas não encontraram absolutamente nada. Era como se Elisa tivesse simplesmente desaparecido. Enquanto isso, algo estranho começou a acontecer no hotel. Os hóspedes começaram a reclamar. Alguns diziam que a água do chuveiro estava escura. Outros disseram que o gosto da água estava estranho. Alguns até relataram que a pressão da água estava muito fraca. No começo, os funcionários pensaram que era apenas um problema no encanamento. Mas as reclamações continuaram. Então, um funcionário decidiu subir até o telhado do hotel para verificar os grandes tanques de água que abasteciam o prédio. Quando ele abriu a tampa de um dos reservatórios, ele encontrou algo que ninguém esperava. Dentro do tanque estava o corpo de Elisa Lam. A descoberta chocou todo mundo. Mas o que realmente transformou esse caso em um dos mistérios mais perturbadores da internet aconteceu depois. Durante a investigação, a polícia divulgou um vídeo gravado por uma câmera de segurança do elevador do hotel. No vídeo, Elisa aparece entrando no elevador sozinha. No começo, ela parece normal. Mas segundos depois, seu comportamento muda completamente. Ela começa a apertar vários botões do elevador. Depois, ela se esconde no canto, como se estivesse tentando fugir de alguém. Em seguida, ela olha para o corredor, mas ninguém aparece. Mesmo assim, Elisa começa a fazer movimentos estranhos com as mãos, como se estivesse conversando com alguém invisível, ou tentando afastar alguma coisa. O elevador também parece agir de forma estranha. As portas ficam abertas por muito tempo, mesmo depois que ela sai. Quando o vídeo foi divulgado, milhões de pessoas começaram a assistir. E imediatamente surgiram perguntas. Com quem Elisa estava falando? Por que ela parecia tão assustada? E a pergunta mais perturbadora de todas: como ela conseguiu entrar no tanque de água? O reservatório ficava no telhado do hotel. Era pesado, alto e difícil de acessar. Algumas versões dizem que a tampa estava fechada quando o corpo foi encontrado. Outras dizem que era quase impossível alguém entrar ali sozinho. A polícia investigou o caso por meses, mas nunca encontrou sinais de violência. Nenhuma prova de que outra pessoa estivesse envolvida. Oficialmente, o caso foi classificado como uma morte acidental. Mas para muitas pessoas, essa explicação não faz sentido. Até hoje, o vídeo do elevador continua sendo analisado na internet. Alguns acreditam que Elisa estava sendo perseguida. Outros dizem que algo sobrenatural pode ter acontecido dentro daquele hotel. E há quem pense que a verdade é ainda mais assustadora e que talvez nunca será descoberta, porque às vezes alguns mistérios simplesmente não têm resposta. E o que aconteceu com Elisa Lam no Cecil Hotel continua sendo um dos casos mais perturbadores já registrados.
E se você achou que o terror da primeira história era assustador, espere até ouvir esta próxima. Esta é a história de uma babá, uma noite comum, e uma ligação que veio de dentro da própria casa, onde ela cuidava de 2 crianças pequenas. Os pais das crianças haviam saído para um compromisso importante, deixando a babá responsável pela segurança e pelo bem-estar dos filhos. Tudo parecia normal. O relógio marcava poucas horas da noite. As crianças dormiam tranquilamente e a babá aproveitava a calmaria para assistir à televisão, tentando relaxar. Mas então, o telefone toca. Ela atende e do outro lado da linha, uma voz masculina fria e inesperada sussurra: "Você já foi ver como estão as crianças?" A babá sente um frio percorrer a espinha. Ela olha ao redor da sala silenciosa, sente cada sombra nos cantos, mas tenta se convencer de que é apenas uma brincadeira de mau gosto. Ela decide ignorar a ligação. Mas alguns minutos depois, o telefone toca novamente. E a mesma voz, com o mesmo tom ameaçador, repete a mesma pergunta: "Você já foi ver como estão as crianças?" Agora, o medo começa a se instalar de verdade. A babá tenta respirar fundo, mas o coração dispara. Ela começa a imaginar todos os cenários possíveis. Um invasor, um vizinho estranho, algo que ela não consegue identificar. As ligações não param, uma atrás da outra, sempre a mesma pergunta, sempre aquela voz fria que parece estar cada vez mais próxima. O que começou como uma noite tranquila transforma-se em um pesadelo real. Ela sente o chão tremer sob seus pés. Não fisicamente, mas a sensação de perigo é quase tangível. Em desespero, a babá decide ligar para a polícia, explicando cada detalhe do que estava acontecendo. Os oficiais pedem que ela permaneça calma, que não tente confrontar ninguém, e garantem que estão a caminho para verificar a casa. Mas antes que consiga respirar aliviada, o telefone toca de novo. É a polícia retornando a ligação, e as palavras que saem do aparelho fazem seu sangue gelar. "Saia da casa agora. As ligações estão vindo de dentro da casa." Ela mal consegue processar a informação. O perigo não estava do lado de fora. O perigo estava dentro da própria casa. Imagine a sensação de estar vigiada sem perceber. Alguém observando cada movimento seu, escondido nos cantos escuros, movendo-se silenciosamente entre sombras, esperando o momento certo. Ela consegue reunir coragem, pegar as crianças e se dirigir à porta, cada passo reverberando pelo chão da casa silenciosa. A tensão aumenta a cada segundo. O simples ato de abrir a porta parece interminável. O medo é quase palpável. A polícia chega pouco depois, verificando cada cômodo. Eles encontram o invasor escondido, um homem que tinha invadido a casa e estava usando a ligação para monitorar a babá e as crianças. O perigo imediato acaba, mas o trauma da experiência permanece. Esta história ficou marcada porque nos lembra que o terror nem sempre vem de fora. Às vezes, ele está onde menos esperamos, dentro de nossa própria casa, entre as paredes que deveriam nos proteger. E o que torna essa história ainda mais aterrorizante é imaginar o que poderia ter acontecido se a babá não tivesse ligado para a polícia a tempo. Cada telefonema, cada silêncio, cada sombra no corredor, tudo contribuiu para um dos episódios mais assustadores da vida real. Então, da próxima vez que o telefone tocar tarde da noite e você estiver sozinho em casa, pense 2 vezes antes de atender. Porque às vezes o medo não está do lado de fora. O medo pode estar bem dentro da sua própria casa. E para encerrar este vídeo de histórias reais de terror, vou contar a história de uma família que descobriu
que nem todas as casas são lugares seguros. Tudo começou de forma sutil. No início, eram apenas pequenos sinais. Passos ecoando no corredor quando ninguém estava andando. Portas que se abriam sozinhas, sem vento, sem explicação. Móveis que pareciam mudar de lugar sem motivo aparente. A princípio, a família tentou se convencer de que eram apenas acidentes, ou que o velho casarão estava simplesmente fazendo barulhos com o vento ou com a madeira antiga rangendo. Mas com o passar do tempo, os eventos começaram a se intensificar. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. Quadros e fotos mudavam de posição. À noite, o som de passos se aproximava lentamente dos quartos, parava e desaparecia, deixando um silêncio pesado e inquietante. Uma noite, a filha mais nova acordou assustada. Ela disse com a voz trêmula: "Tem alguém parado no meu quarto." O pai, tentando acalmar a menina, entrou no quarto. E o que ele encontrou? Ninguém esperava. Não havia ninguém ali, nenhum sinal de invasor, nenhum motivo lógico para que a filha tivesse acordado com tanto medo. Mas o que chamou mais atenção foram as marcas nas paredes, riscadas, arranhadas, como se algo tivesse sido arrastado pelo quarto. O chão tinha pequenos arranhões que não combinavam com nenhum objeto ou móvel da casa. Era como se algo invisível tivesse passado pelo cômodo. A família começou a sentir medo dentro de sua própria casa. O lugar que deveria ser seguro, agora parecia vivo e observador. Cada noite se tornava mais difícil de suportar. A tensão era palpável. Cada estalo, cada sombra, cada ruído parecia anunciar algo que estava prestes a acontecer. Depois de noites de medo, eles decidiram chamar investigadores paranormais renomados, Ed e Lorraine Warren. Os dois profissionais chegaram para investigar a casa e observaram cada detalhe. Eles percorreram cada cômodo, analisaram os padrões dos eventos e coletaram evidências de fenômenos que simplesmente não podiam ser explicados. Os relatos da família incluíam objetos se movendo sozinhos, som de passos pesados no corredor à noite, portas que se fechavam com força, som de sussurros vindos de cômodos vazios. Em alguns momentos, os investigadores perceberam uma energia estranha no ar. O ar parecia mais pesado. A sensação de frio aumentava nos cantos escuros da casa, e era quase impossível permanecer ali por muito tempo sem sentir arrepios. Mesmo depois da investigação, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que realmente estava naquela casa? Era um espírito vingativo? Uma energia presa? Ou algo ainda mais incompreensível que não podemos explicar? O que sabemos com certeza é que algumas casas guardam segredos sombrios, e certas experiências estão além da nossa compreensão. E para a família, a casa nunca mais foi a mesma. O medo deixou marcas permanentes, e o simples som de um estalo ou o rangido de uma porta ainda faz o coração disparar. Então, da próxima vez que você ouvir passos, quando ninguém estiver por perto, ou sentir que alguém está observando dentro de casa, lembre-se desta história, porque às vezes o perigo não está apenas do lado de fora, mas dentro das paredes que deveriam te proteger. E assim, encerramos as histórias de hoje. Se você gostou dessas histórias e quer continuar recebendo relatos reais de terror, deixe o seu like agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Arquivos Assustadores e ativar o sininho, porque toda semana tem histórias novas que vão arrepiar até a alma. Até o próximo vídeo, se você tiver coragem.